senadora Vanessa. Passo a palavra agora ao nobre senador Roberto Muniz para fazer as suas colocações. Inicialmente, senador Assi, parabenizar pelo formato da mesa que Vossa Excelência disponibilizou para esse debate, né? A gente teve a mais ampla capacidade de ouvir os mais distintos posicionamentos e acho isso importante, enriquecedor para o debate. A vinda do CAD, da ANAC, da Secretaria Nacional de Aviação, faz uma mediação em relação aos pontos opostos da Secretaria do Paraná, e aí quero saudar a Mauro e a Eduardo, também da BA, e a todos aí da mesa, dizer que é importante. Me sobrou muito pouco a falar sobre a figura do Mauro, né, do secretário Mauro, que é conhecido no Brasil. Quero dizer da minha admiração pelo seu trabalho. Assim, como fui prefeito, né, de uma cidade lá muito próxima a Salvador, que foi a cidade de Lauro de Freitas, quando você começou a trabalhar, eu dizia que você é um alquimista das finanças públicas, né? Ele bota um pouquinho de aumento de IPTU, muito aumento de ISS, tenta salvar, né, o maribundo que é o município através de uma quimioterapia, mas essa quimioterapia muitas vezes só não atinge aquela célula que facilita. Ela cria e deixa um legado, secretário Mauro, que muitas vezes perdura por muitos e muitos anos. E quando a gente faz uma quimioterapia estándar, então tratar São Paulo como Salvador é um pouco complicado, porque hoje nós estamos lá vivendo uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo que se aumentou esses impostos, a gente viu uma retração muito grande nos investimentos na área da construção civil, a gente está vivendo problemas de emprego. Então, assim, é uma coisa que foi muito bom esse debate, porque muitas vezes os impostos são olhados como uma única forma de se viabilizar e de se manter o crescimento. E muitas vezes a diminuição dos impostos traz um pouco para a mesa do gestor público a inovação. Ele tem que gastar melhor os seus recursos e ele precisa também entender que ele precisa fazer com que a área produtiva possa respirar, né? Que os empresários possam gerar emprego para assim podermos ter renda. Então, é importante esse debate, não só no olhar específico, isso tem um pano de fundo muito grande sobre o desenvolvimento de Estado, né? Eu, outro dia, tive a oportunidade de, junto com outros senadores, conversar com o governador Alckmin. E disse ao governador Alckmin uma coisa que, para mim, foi muito surpreendente. Eu, como é a primeira vez que estou aqui, senador Flecha, no plano legislativo nacional, aqui no Senado, eu fiquei surpreso porque, na minha trajetória política, eu sempre ouvi uma coisa, lá na Bahia: o que é bom para São Paulo é ruim para o Brasil. E eu disse isso para o governador Alckmin. Eu disse que o grande obstáculo para que os políticos de São Paulo avancem é porque todas as vezes que tem um debate aqui nesta casa, é muito fácil a gente começar a se posicionar em questões referentes a questões fiscais. Você olha como São Paulo vai votar, vota diferente. Você com certeza estará ajudando o Brasil. Então, esses obstáculos políticos se consolidaram na minha passagem aqui. Eu digo, realmente, a gente fica surpreso, né, como dois estados tão importantes, eu vou colocar o Paraná pela sua relevância, mas neste caso não tem nem tanta relevância, porque os 22 milhões em relação aos 300 milhões de São Paulo são quase ínfimos, né? Não tem nenhuma escala de proporcionalidade, mas a sua presença é muito importante, porque você também representa muito a importância do Estado de São Paulo, secretário Mauro. E o que é que a gente percebe? Que essa concentração que se dá em São Paulo, ela tem sido danoso para São Paulo também. Porque se não reflete
se reflete diretamente como importância fiscal do fortalecimento, da robustez do Estado de São Paulo como carro-chefe do Brasil, ele fragiliza outros estados. E neste caso aqui, é muito claro a gente perceber, só apenas São Paulo perde, né? E mais do que isso, mas perde com um olhar muito restrito. Vou ampliar aqui, não fiz estudos sobre isso. Se a gente for pegar o que vai crescer o e-commerce nos próximos 5 anos, senador Assi, o e-commerce vai dobrar nos próximos 5 anos. E como é que é levado esses materiais que são comprados? A gente está aqui olhando simplesmente as passagens, mas a gente também tem que olhar os produtos que são transportados e que poderão ter os seus custos de logística diminuídos. Quem será o maior beneficiário se isto aqui acontecer? E aí eu queria a sua ajuda, a ajuda de todos aqui, em especial ao secretário do Paraná, que a gente fizesse deste case um case de avaliação para o Senado, porque aqui a gente tem muitas percepções. Mas eu queria ver se daqui a 4, 5 anos, senador Assi, se o que mexeu lá no e-commerce, aqueles 100% que vai dobrar, se São Paulo não ganhou, se São Paulo não será o estado que mais será beneficiado por essas transações econômicas, se essa diminuição no custo Brasil, oriundo da diminuição do custo de logística, se não será São Paulo que será efetivamente maior beneficiário desta situação. Talvez, nessa conta restrita do ICMS sobre a alíquota do querosene, está pacificado. São Paulo vai perder em valores para ganhar em adesão ao desenvolvimento brasileiro. Ele perde nos valores, mas eu tenho uma convicção que daqui a 4, 5 anos, esses números irão compensar o Estado de São Paulo pelo desenvolvimento. Essa não é uma questão. Eu queria que vocês explorassem isso, se vocês têm essa percepção, que em outros setores isso vai ampliar a arrecadação do Estado de São Paulo. A outra questão que eu queria também levantar, a questão, a gente vê aqui a diminuição dos custos da nossa tarifa média. É natural que os nossos custos diminuam. Sabe por quê? Porque são ainda muito altos. Eu queria ver, sabe o quê? Se for possível vocês elucidarem, qual é o custo médio por milha voado no Brasil e o custo médio por milha voado em outros países. E a gente fazer daí esse debate. Por que nós temos a aviação das mais caras do mundo? Por que é mais fácil e mais barato, muitas vezes, você sair daqui e ir para os Estados Unidos do que você rodar internamente no Brasil? É muito óbvio para mim, senhores, de que com a diminuição desses custos, o custo do voo que levaria alguém de São Paulo até Belo Horizonte ou até Salvador, se com esse mesmo custo a empresa de aviação puder chegar a outros estados mais longínquos, é óbvio que ele irá perseguir esse novo mercado. É muito claro isso. E fico muito feliz quando o doutor Juliano coloca, dizendo que há realmente uma eficiência na resposta do setor aéreo portuário quando se diminui os custos. Ou seja, já que estamos também atacando a eficiência nos portos, é hora sim de nós atacarmos a eficiência no custo dos voos domésticos. É importante que seja frisado isso. Então, senhores, a outra questão que eu quero colocar é que essa quantidade de aeroportos que estão sendo fechados, e aí eu quero deixar essa palavra para o presidente da ABEAR. O que fazer para fazer esse enfrentamento? Como vamos retomar
aquele momento que tínhamos 138 números de aeroportos, ou 125, que hoje são 106. Então, são questões que nós precisamos enfrentar. Dizer que nós somos favoráveis à medida, temos o entendimento que é fundamental nós fazermos esse enfrentamento, senador Assi. Espero que a ABA assuma os compromissos, porque ela estará nesta casa sempre, pedindo outras questões, e vocês, da ANAC, da Secretaria Nacional de Aviação, do CAD, poderão nos ajudar, doutor Alexandre, para que nós possamos ser fiscais permanentes, para que essas benesses dadas pelo Estado não sejam benesses, mas sim um investimento num ambiente de negócio mais competitivo. Eu acredito que isso poderá gerar a vinda de empresas de baixo custo de operação, a entrada de novos players. E eu acho que, na esteira desse debate, senador Assi, aproveitar aqui a presença do senador Jorge, do senador Telmário, que são os relatores, acho que nós poderíamos tornar permanente esse debate para que nós encontrássemos outros componentes de custo para que pudéssemos viabilizar um ambiente de mercado mais competitivo. Eu acho que esse é o papel do Senado, ampliar esse ambiente de mercado competitivo, começando através da concessão dos aeroportos, agora enfrentando essa questão dos custos do querosene e, quem sabe, no futuro, ampliando ainda mais esse leque de oportunidade para a construção de itens, para criar oportunidade para a melhoria do ambiente competitivo do setor. Então, eram essas minhas palavras e parabenizar a Vossa Excelência e os relatores dessa matéria que estão elucidando para nós uma caixa preta que há muito tempo se dizia: no Brasil não se pode voar de avião. Nós conseguimos incluir a população. Eu sei que isso criou muita polêmica, mas esse foi um benefício que foi criado pelos governos anteriores. A gente precisa acreditar isso, que isso foi fundamental. Claro que isso se deu ao aumento da renda, aumento de renda, mas também pela possibilidade dessa oferta maior de voos. Então, nós queremos manter e ampliar. E eu acho que esse debate deveria ser permanente nessa comissão, senador Assi. Muito obrigado. Muito obrigado.